Bom dia, minhas irmãs. Bom dia, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos à União da Mocidade Espírita de Niterói, a nossa UME, para o nosso culto do Evangelho segundo o Espiritismo, online. Então, estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez, nos reencontrando, matando a saudade. Eu vou fazer a leitura do livro Vinha de Luz, vou fazer a prece inicial. O nosso Mivaldo Xavier vai fazer o comentário, a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 25, vai falar de melancolia. É lindo esse texto sobre melancolia e muito consolador, de muito amparo. O nosso Daci Cardoso faz a complementação, complementa a fala de Mivaldo, e para fechar com chave de ouro, a gente tem a nossa querida Elimar, que fará a prece final. Assim, nós podemos começar agora. Quero dizer que todos são muito bem-vindos. Minhas irmãs, meus irmãos, é uma alegria, uma felicidade tê-los conosco. Vinha de Luz, Chico Xavier e Emmanuel. A nossa página é a 49, Exortados a Batalhar. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos esta carta, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, capítulo 1, versículo 3. O cristianismo, nos diz Emmanuel, o cristianismo é campo imenso de vida espiritual. Aqui o trabalhador é chamado para a sublime renovação. O sedento encontra nele as fontes da água viva, o faminto, os celeiros do eterno pão. Os cegos de entendimento nele recebem a visão do caminho, os leprosos da alma, o alívio e a cura. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de se erguerem, de fato, naquele que é a luz dos séculos. Desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. Ninguém se engane, pois, na oficina generosa e ativa da fé. No serviço cristão, lembre-se cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a pelejar. A peleja é árdua, em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Jesus iniciou no círculo das inteligências encarnadas o maior movimento de libertação do espírito humano no primeiro dia da manjedoura. Não se equivoquem, pois, os que buscam o mestre dos mestres. Receberão, certamente, a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha de batalha em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra. Por meio de ásperos testemunhos, porque todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos
pela posse da vida imortal. Que página linda. Então, meus irmãos, minhas irmãs, elevemos os nossos pensamentos aos céus. Vamos trazer o Mestre Jesus para a proximidade dos nossos. E vamos dizer, nosso Deus e nosso Pai, Senhor dos mundos, Divino Mestre Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, de nossas horas, de nossas almas. Estamos fazendo neste momento, na nossa prece, uma dinâmica. Estamos encontrando verdadeiramente Jesus de Nazaré, que está caminhando em nossas direções, com os seus cabelos longos, caídos aos ombros, a moda dos nazarenos. O seu olhar doce, suave, mas penetrante, curador de todos os males do corpo, da alma. Jesus quer nos abraçar. Ele estende os seus braços na nossa direção e continua caminhando. Jesus exclama o seu divinal convite, que, segundo Emmanuel, ecoa por todos os ecos do cristianismo aos nossos tempos. Está no eco do tempo, está gravado no fluido cósmico universal. Este divinal convite. Jesus continua nos convidando. Vinde a mim. Vinde a mim, pois vós, que estáis aflitos, sobrecarregados de aflições, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo, ensinava, que sou manso, brando, pacífico, humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. É suave o meu jugo, é leve o meu fardo. Alegrai-vos, exultai. Eu vos trouxe boas novas de grandes alegrias. Eu vos trouxe o Evangelho do Pai. E nós, de nossa parte, te dizemos, amado Mestre Jesus, que seja para o seu coração misericordioso todas as nossas alegrias, as nossas esperanças, as nossas aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro da oportunidade do serviço. E arranca de nossos corações as raízes de todo mal. Seguramos a tua mão para não nos perdermos dos teus passos. E junto a ti, elevamos os nossos pensamentos a maior, buscando nosso Deus e nosso Pai, para dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em novas tentações, livra-nos de todo mal. Porque vosso é todo o poder, todo o reino, toda a glória, para todo sempre. És o Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos.
a fortaleza dos vencidos, o refúgio de toda dor. E embora a miséria amarga do pranto dos nossos erros, nesse mundo de desterro clamamos por teu amor, pelo amor de nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, a quem rogamos a Senhora dos Anjos, a Rainha dos Anjos, a Rosa Mística de Nazaré, suas bênçãos misericordiosas para o planeta Terra nesses tempos de pandemia, para aqueles que estão entubados nas CTIs, nas UTIs, para aqueles que esperam uma vaga, para aqueles que estão se tratando nos seus lares, aqueles que estão doentes nas ruas, sem amparo, sem amor. Abençoa-os, Senhora. Abençoa todos nós encarnados e desencarnados. Sobretudo as mãezinhas que com essa pandemia ficam sofrendo com as saudades dos seus filhos que estão retornando à pátria espiritual. Os pais que choram pelos filhos. Os filhos que choram pelos pais, irmãos chorando por irmãos. Avós por netos, netos por avós. Todos nós estamos chorando um amigo, um companheiro, alguém que está retornando à pátria espiritual. A saudade. Consola-nos, Senhora dos Anjos, ampara-nos. Dá-nos o seu colo de mãe. Dá-nos as tuas bênçãos misericordiosas. Dá-nos a tua paz. Que assim seja. Graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. Depois da página de abertura e da prece inicial, sem dúvida nenhuma, o conforto nos invade e nos fortalece para a compreensão da página que está fundamentada no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, como foi anunciado pela nossa Francisca, no capítulo 5º, que tem como tópico a melancolia. É uma mensagem de François de Genevais, que deu em Bordeaux, e ele diz assim: sabeis por quê, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade, à liberdade, se esgota jungindo ao corpo que lhe serve de prisão, em vão esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, com o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busquei nesse mundo e que agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resoluto. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos
a uma região inacessível às aflições da terra. Melancolia. Na verdade, um estado de tristeza um tanto que profunda. E quando as instruções desses espíritos vêm de encontro a nós, é simplesmente uma forma de nos dar um certo conhecimento para as dificuldades da vida. Nós vamos perceber aqui que ele começa esse tópico com uma pergunta, mas ele mesmo responde. Ele vem realmente nos indagar se nós, em determinados momentos, com tanta dificuldade que está em torno de nós, muitas das vezes nós estamos sendo neutralizados ao abraço, à companhia afetiva daquele que nós amamos, dos nossos compromissos habituais, e isso nos dá uma certa tristeza em determinados momentos. Ao mesmo tempo, uma recordação de algo que está dentro de nós. É inato porque nós viemos do Criador, da felicidade que esse Senhor da vida, que é todo amor, que é toda bondade, que é toda justiça, implanta dentro de nós. O nosso retorno às mãos carinhosas do nosso Pai Celestial se faz através das experiências que nós temos que adquirir, e são dificuldades que muitas das vezes nós entendemos como contrário a tudo aquilo que nós merecemos, através dos infortúnios, das dores, das complexidades da vida. Quando, na verdade, são grandes ensinamentos que vêm fazer com que nós possamos ser criaturas experientes, lidarmos com a criação divina, sabendo o que desempenhar para esse papel da harmonia das grandes leis do universo. E muitas das vezes nós vamos achar que não somos merecedores, que há uma punição, que há realmente um olhar contrário da divindade em relação a nós, que outros são escolhidos e que nós ficamos a escanteio, esquecidos e abatidos. E o conselho do nosso companheiro François é mostrar o conhecimento que ele adquiriu com tudo isso, mostrando que ele já passou por dificuldades e hoje colhe os frutos da experiência. Por isso ele diz, crede em mim. Esse é o nosso caminho. E muitas das vezes, se nós fizermos um paralelo com a nossa vida, com a vida comum, onde nós procuramos abastecer a nossa organização física, nós vamos ver que tem histórias que são análogas ao nosso próprio sofrimento. Quando nós vamos ver os bombeiros, que têm o conhecimento de salvar as suas vidas, não é? Trazer para si essa responsabilidade através do seu conhecimento, isso não nasceu hoje. Eles sofreram através do treinamento e se tornaram robustos através do próprio sofrimento. Quantos deles ficaram pensativos em casa sem saber se iam passar nessa prova? Para lhe mostrar a prontidão de que esses exercícios levaram. Eu tenho um companheiro que ele ficou muito triste porque o filho passou para uma escola especializada da aeronáutica e ele comentava comigo a tristeza do filho, que era um sofrimento muito grande, longe do pai, longe da mãe, e ainda assim uma implicância, um exercício pesado, e ele chorava do telefone. Antes de ontem, ele me mostrou a fotografia de formatura do filho. A felicidade que todos ali nutriam depois de tanto sacrifício. E assim somos nós. Depois da tempestade, sempre virá o tempo calmo. E é por isso que essa mensagem, nos trazendo realmente a robustez em relação à melancolia, ela chega a seu termo. E a Joana de Ângelo nos ajuda. Previna-te contra as artimanhas desse adversário, soeis a espreita, porque o desalento. E aonde ela diz isso? No capítulo 14 do livro Celeiros de Bênção. Não te negues a prudência e entusiasmo. Se o trabalho te parece desagradável, reajusta os centros de interesse e renova-te. Caso esteja cansado, busca motivação estimuladora e prossegue. Quando te identifiques
em desilusão, considera o compromisso a que te fixa e reencontra-te. Seja qual for o motivo aparentemente justo para fugires ao dever que te cabe, de servir e promover o bem, torna a sua contribuição base que estimule e encoraje os outros. Mas não recuses a oração, nem o diálogo fraterno com os companheiros, ilhando-te, porquanto uma vez atingido pelas manobras do desalento, somente a hércules esforço lograrás a libertação. Muita paz a todos. E agora nós passamos a palavra ao nosso companheiro Darcy. Bom dia, queridos amigos. Bom dia, queridas amigas, irmãos em Cristo, dessa grande comunidade que é a internet, todos nós reunidos aqui nesse abraço virtual. Então, hoje nós vamos continuar falando também da melancolia, depois desse banquete que nós recebemos da Francisca, depois do Mivaldo, né? Que nos resta falar? Eu acho que a gente pode dizer que a doutrina espírita ela traz um sentido para o nosso sofrimento, né? Como ele falou, a primeira pergunta, ele pergunta: sabeis por que uma leve tristeza? Então ele vai dizer por quê. Por que que essa tristeza está em todos nós, né? Nós, quando viemos para a Terra, nós temos essa tristeza básica, que é uma tristeza, uma melancolia que faz a gente ficar com saudade, né, do plano em que viemos. A gente acredita que lá é um lugar melhor, que lá nós viemos de um lugar melhor, né? Nós temos essa às vezes, muitas vezes, ilusão, que nem viemos de um lugar melhor. Talvez nós estejamos aqui numa condição melhor do que estivemos no plano espiritual, por misericórdia, porque nós recebemos uma oportunidade além das nossas possibilidades, por misericórdia. Mas nós temos essa ilusão, geralmente quando as coisas ficam difíceis para nós, né? Aí que a gente fica mais entristecido, mas ele dá um sentido, isso é muito importante. Ter um sentido para o nosso sofrimento é um grande passo, né, na direção do equilíbrio interno. Então, nós entendermos por que nós estamos passando por aquilo já é uma grande informação, né? Mas não podemos ficar só com isso a nível da informação, nós devemos trazer para a atitude, para o comportamento, e ele dá a solução. A solução de quando nós passamos por esses processos é procurar oração, procurar as leituras boas, procurar boas músicas, evitar fazer uma dieta de questões mais difíceis, né? Que nós vivemos, evitar, né, essas questões, fazer um trabalho para poder se alimentar de boas energias. Então, ele dá um sentido, mas também dá essa solução. E ele ainda fala assim, né? Eu acho que, não ele, né? Mas nós sabemos que quando realmente nós estamos, porque esse estado melancólico pode chegar a uma depressão, não é? Pode chegar a evoluir se a gente alimenta, né? E dependendo do estado de espírito de cada um de nós, pode acabar numa depressão. E nós precisamos, então, nesse momento, nós precisamos procurar, né, nada demais, ainda mais nesse momento que nós estamos passando, nessa crise que nós estamos vivendo, esse momento de transição planetária, não é nada demais procurarmos um auxílio médico, né, que nós precisamos, nós muitas vezes vamos precisar de um médico, de uma orientação da medicina, de um atendimento fraterno. Se é católico, vai se confessar com o padre, se tem um amigo, vai falar com o amigo, vamos tentar, né, ligar para alguém, não vamos deixar que esse estado, que, como esse companheiro fala para a gente, é comum a todos nós, né? Mas quando ele começa a passar dos limites,
da funcionalidade. O que é a funcionalidade? Você deixa de ser funcional quando você para de fazer as coisas naturais da sua existência, para de trabalhar, não quer mais trabalhar, não quer mais ver, não se sensibiliza com mais nada, né? Com um filme ou com uma música. Você começa a se... Aí já é sinal de alerta. Sinal de alerta que a gente precisa procurar uma prece, né? Uma música, conversar, ajuda espiritual. E é isso que esse companheiro ele vai falar para a gente, né? Ele vai falar o sentido desse problema que a gente passa sempre e como fazer para sair dele, né? Que é a função consoladora, confortadora da doutrina espírita. Então, eu acredito que o nosso culto, né, que nós estamos fazendo, tem esse propósito também, de dar elementos, né, de vibrações, porque esse culto tem a parte nossa que é intelectual, mas tem a parte espiritual. Nós todos estamos envolvidos pelos benfeitores e amigos. Então, é uma hora da gente guardar essas vibrações conosco para que a nossa semana seja mais feliz possível, né? Que é uma possibilidade, nós temos essa possibilidade de sermos mais felizes quanto for possível para a nossa existência. Então, assim, eu passo agora para o encerramento, para a nossa querida Elimar, que vai completar o nosso culto com a prece final. Muita paz para todos. Bom dia, amigos. É com muito carinho, sabe, com muita alegria que a gente está aqui reunido toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, para o nosso culto do Evangelho. E hoje, como, né, os amigos queridos já, né, trouxeram aqui para a gente os comentários desse item 25 do capítulo 5, que vem trazendo, né, um assunto comum, assim, sobre a melancolia, né, que acontece em vários momentos, em alguns momentos na nossa vida, e as medidas que a gente pode ter para justamente a gente poder combater o bom combate no sentido da gente ficar bem, né? Da gente conseguir passar para uma outra fase, para a gente prosseguir, seguir adiante. E a gente vai lembrar que justamente começa com uma pergunta, né? Sabeis por que, às vezes, essa vaga tristeza, né? Então, como os colegas já falaram, trazemos recordações, né, do mundo espiritual, mas também, como diz Joana, a depressão também é uma doença da alma, que se sente culpada. Então, muitas vezes, a gente traz, né, dos nossos erros das várias encarnações, traz esse sentimento. E Kardec ele nos convida ao estudo, ao conhecimento, à reflexão, para assim, aliando o conhecimento à prece e a muito trabalho, a gente se conhecer melhor, a gente descortinar esse mundo novo, para que aí sim a gente possa ter essa verdadeira paz, essa alegria. E André Luiz também nos fala assim, acelera o passo. Então, gente, é um convite, acelera. Quando você se observar à beira do desânimo, vá em frente. Né? Ore pedindo a Deus luz. Me ajuda, Senhor, me ajuda a seguir adiante. E conversa com um amigo, leia uma página edificante, procure conversar assuntos enobrecedores, visite um enfermo. São várias os toques para que a gente possa seguir adiante. E ele vem nos lembrar que todos nós estamos passando por lutas, por problemas, na aquisição da nossa experiência, né? E que as pausas que a gente, às vezes, são necessárias para que a gente tenha força, mas que a gente não pode se acomodar na inércia. Então, sigamos para frente e para o alto. E o Chico também fala, a gente tem que sempre lembrar que quando ele estava triste, o Emmanuel segurava ele e falava assim, bom, para o que está fazendo e vamos até a periferia visitar aquelas pessoas que estão passando por penúria. E quando o Chico ia para esse trabalho, ele voltava pensando na vergonha que ele sentia de estar sentindo tristeza. Então, que Deus nos ajude, né? E que nesse momento que a gente está envolvido, né, por essas vibrações de luz e de amor, por essa espiritualidade, a gente eleva o nosso pensamento a Deus.
e fala: Deus, meu Pai amoroso, que a sua paz nos envolva. Ilumina, Senhor Jesus, os nossos pensamentos, os nossos caminhos. Jesus, amigo e companheiro de todas as horas, sentimos a sua presença amorosa nos amparando, nos protegendo. Permita, Senhor Jesus, nós pedimos sempre que abnegados benfeitores espirituais visitem todos os lares da terra, higienizando todos os lares, levando bênçãos, curas, harmonia, entendimento. Alivia, Senhor, toda dor. Abraça com a sua misericórdia os que sofrem, estejam eles em todos os lugares da terra. Jesus, suplicamos proteção, amparo para todos nós, para todos nós, para todos os nossos amores. Que todos os irmãos cujos nomes estão nos grupos das preces, por todos aqueles que estão em nossos pensamentos nesse momento, todas as necessidades desses irmãos sejam atendidas. Senhor Jesus, ampara todo o nosso planeta, ilumina, Senhor, com a tua luz benfazeja. Por tudo te agradecemos, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.